Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruno Diniz, especialista em inovação no mercado financeiro, palestrante e autor best-seller, e hoje eu trarei para vocês novas perspectivas para o mercado de moeda estrangeira no Brasil. Então, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de fazer sua inscrição, também ativar a notificação, deixar seu like e comentar para também eu saber sobre quais assuntos você quer ouvir, né, e entender melhor aqui no canal. Antes de mais nada, é importante lembrar que o Brasil ele tem um histórico complexo quando se trata do trânsito de dinheiro, produtos e serviços junto a outros países. Após décadas de uma economia fechada, nós vimos um movimento de abertura maior junto ao mercado internacional a partir da década de 90, quando o governo Collor estabeleceu políticas de incentivo às exportações e também reduziu tarifas de importação. Mesmo com esse movimento inicial, ainda somos um dos países democráticos mais fechados que existe quando se trata de fluidez de entrada e saída de recursos, sendo o 28º no ranking de comércio exterior, de acordo com a CNI, apesar de se tratar aí, Brasil é a 9ª economia mundial. Em função de tudo isso, e também por termos regulamentações de câmbio mais complexas do mundo, vimos que por anos uma grande parte dos brasileiros não conseguia ter acesso às diversas soluções financeiras existentes em moeda estrangeira, além também de terem dificuldades em comprar produtos vendidos em marketplaces internacionais. Com o passar do tempo, graças à evolução do mercado e também do surgimento de players de FX as a Service, ou a gente chama também de câmbio as a Service, que fornecem soluções que simplificam esse acesso, a gente presenciou uma nova fase no mercado brasileiro de câmbio, com a simplificação do pagamento por produtos e serviços ofertada por provedores estrangeiros e o surgimento de contas globais por bancos e fintechs e também de soluções que facilitam o acesso ao mercado de investimento internacional. Esse movimento ele está conectando cada vez mais os brasileiros com o resto do mundo, trazendo prosperidade e estímulo para a economia local. Vários cidadãos, inclusive, estão descobrindo as facilidades atuais e também os baixos custos de se movimentar dinheiro internacionalmente, né, de receber recursos, como por exemplo o pagamento por serviços prestados a empresas estrangeiras, e também para ampliar seus horizontes profissionais através de trabalho remoto, podendo usufruir de liberdade geográfica e mobilidade global. Muita coisa está sendo feita nas perspectivas das pessoas físicas, mas ainda uma grande revolução deve acontecer no mundo das pessoas jurídicas nos próximos anos. Considerando a história dos recentes avanços, a gente pode dizer que a primeira era de transformação do mercado de câmbio pelas fintechs se deu no contexto dos marketplaces digitais, sobretudo os chineses. Quando a gente olha para trás, ali por volta de 2010, esses sites eles passaram a se tornar muito populares em todo o mundo e no Brasil também não foi diferente. Apesar do crescente acesso por parte dos brasileiros, acontecer também frequentes problemas nas transações de compra, levando os chineses do lado de lá a acharem que aqui no Brasil devíamos ter algum tipo de problema relacionado à fraude em função do grande número de operações que não se concluíam. E do lado do brasileiro, a sensação é de que esses sites chineses eram ruins e pouco confiáveis. Porém, a gente tem um outro problema que acontecia nesse meio do caminho aí. Naquela época, havia essencialmente um problema de meio de pagamento, visto que 90% dos cartões de crédito só podiam fazer transações locais, sendo que esses marketplaces só daria para concluir transação utilizando cartão internacional. E isso também não ficava claro para o consumidor que estava usando o site. No meu podcast, inclusive, o Fintech Talks, qual também recomendo que vocês sigam, eu falei um pouco com o Luiz Didier Júnior, que naquele momento comandava, né, o Bex Banco, que foi um banco de câmbio recentemente adquirido pela fintech britânica eBury, e que ele participou desse momento e disse que surgiu dali a ideia de criar uma experiência de câmbio embarcada que abstraísse toda a complexidade envolvida na operação. A ideia inicial que eles tiveram era ofertar para esses marketplaces a possibilidade de realizar uma integração do seu site a toda uma série de meios de pagamento locais via APIs, mantendo a sua experiência do usuário de maneira fluida. Desse modo, os marketplaces podiam vender os produtos em real, dando alternativas locais para o pagamento, como cartão de crédito, cartão de débito ou boleto naquele tempo, né? E era realizada uma trava de câmbio simultânea à transação, né? Acabando garantindo
que eles recebessem um valor equivalente ao que foi listado no momento da compra na moeda que quisessem. E essa prática acabou evoluindo por uma série de soluções de FX as a Service, como eu falei, né, também câmbio as a Service, que o BEX e outros players passaram a ofertar, sendo basicamente infraestrutura tecnológica e capacidade regulatória para simplificar as experiências embarcadas que envolviam pagamentos e câmbio em moeda estrangeira conjuntamente. Isso permitiu, dentre outras coisas, que grandes empresas internacionais, como os grandes serviços de streaming, por exemplo, eles pudessem facilitar a cobrança para os seus serviços aqui no Brasil. Se a gente avançar um pouco mais depois dessa fase, a gente entra numa segunda era das fintechs voltadas para esse mercado. Quando a Avenue foi lançada no Brasil em 2019, né, ela foi viabilizada naquele tempo ali via soluções de FX as a Services do Bex Banco, e acabou ali sendo a primeira fintech a disponibilizar conta internacional no Brasil e a possibilidade do brasileiro investir no exterior de forma descomplicada. A partir daí, a gente viu o surgimento de vários concorrentes, como foi o caso da Nomad, a gente viu também a incorporação dessas soluções por vários bancos tradicionais e também neobanks, né? A gente viu o Bradesco, Inter, C6 Bank e vários outros oferecendo esse tipo de produto internacional. E também a vinda de players internacionais para brigar nessa arena, sendo que a gente tem o Revolut e a Wise como principais exemplos nesse sentido. Um claro indício de que esse mercado está crescendo e que ele seguirá sendo estratégico nos próximos anos foi a aquisição de parte da Avenue pelo Itaú em 2022. Somado a esse contexto, a gente também tem o impulso do novo marco cambial, entrando em vigor também em 2022, que tinha aí o objetivo de atualizar a defasada regulamentação que a gente tinha anteriormente no país em relação a câmbio. Simplificando parte operacional dessas movimentações e impulsionando também o desenvolvimento de soluções dentro desse nicho. Já que hoje a tese pessoa física está bem encaminhada e acabou resultando numa série de players nesse segmento e também na popularização de produtos de moeda estrangeira para os cidadãos brasileiros, o mercado agora ele começa a voltar os olhos para a próxima fronteira, que é o mundo das empresas. Aqui tem um potencial enorme para inserir uma fatia muito relevante da economia ligada à atividade produtiva no cenário global, movimentando cifras ainda maiores e impactando a sociedade em grande escala, fazendo com que as empresas, de uma forma simples, possam vender para o mundo e também comprar do mundo. Por outro lado, também tem desafios relevantes que são diferentes daqueles que a gente encontra na realidade pessoa física, a começar pela multiplicidade de contratos sociais existentes, né? Quando a gente compara a natureza objetiva individual das pessoas físicas ali com seus CPFs, o que, né, olhando a realidade PJ, gera mais fricção no processo de onboarding, né, dentre outras variáveis burocráticas e regulatórias que também tornam esse abacaxi bem mais difícil de descascar, e é justamente aí que estão as grandes oportunidades no B2B. Segundo o Luiz Didier, que eu mencionei anteriormente, e que hoje dirige o braço de FX as a Service da entidade brasileira eBury Bank, o mercado ele deve crescer 4 vezes o seu tamanho, que hoje já gira em torno de 1,7 trilhões de dólares de volume de entradas e saídas de recursos, com a evolução que estamos vendo no setor e o avanço da vertical PJ. A velocidade também desse avanço é que depende, segundo ele, do quão rápido a gente vai ver as melhorias nas regulamentações do mundo de câmbio, na complexidade da estrutura tributária, né, tanto para amparar as empresas brasileiras buscando mercado lá fora, quanto as estrangeiras que também querem vir para cá, e no ponto da infraestrutura logística de quem vende para fora. Após esse mergulho no novo mercado de câmbio, fica evidente que a gente está diante de uma das maiores oportunidades existentes no ambiente financeiro hoje, algo que pode impulsionar o país e criar pontes com os mercados globais. A direção ela é clara, mas a forma como isso pode acontecer deve mudar ao longo do caminho. Existem outras variáveis que devem encontrar o setor, como, por exemplo, a transformação da infraestrutura financeira mundial rumo a um contexto de adoção de tecnologias de blockchain, de DLT, né, que no final do dia vai acabar trazendo um componente novo para essas trocas.
E em todo mundo já existem discussões relativas também ao desenvolvimento de CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais, que devem dinamizar também esse processo, né, de exchange, né, de trocas, e adicionar programabilidade a essa realidade. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem o Drex, que logo será lançado provavelmente em 2025, e que também deve ter iniciativas de integração com outros países próximos aí no futuro, sem sombra de dúvidas. Inclusive já está sendo discutido isso dentro do contexto dos BRICS, né, em criar uma CBDC para realizar comércio entre eles. É importante considerar também a realidade cripto que já existe hoje, né, e as próprias stablecoins que já são utilizadas pelo mercado em operações transfronteiriças e que viraram objeto de discussão por reguladores em diferentes partes do mundo, incluindo aqui no Brasil, que estão buscando acomodar esses novos ativos adequadamente dentro do contexto atual. É importante lembrar que o mundo já é mais conectado desde a internet, sobretudo do ponto de vista informacional. Em breve, a gente deve ver um cenário ainda mais amplo e globalizado, diminuindo distâncias também sob o ângulo financeiro, o que vai ser também uma grande transformação para a economia brasileira. E você gostou desse vídeo? Não esquece de deixar aqui seu like, fazer sua inscrição no canal e ativar as notificações para ser lembrado a respeito dos próximos episódios que a gente tem semanalmente aqui no canal. Forte abraço e até a próxima.